Olá pessoal, sou a Mari Ferreira da Empíricos Asset. Estamos aqui mais um mês gravando o nosso vídeo de rentabilidade, dessa vez para falar sobre a rentabilidade dos fundos referente ao mês de setembro. Excepcionalmente esse mês a gente está, além de gravar um pouquinho mais tarde, então passar pelo panorama também da primeira quinzena de outubro, eu trouxe como um convidado especial o estrategista macro da Empíricos Research, Matheus Pais. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Mari. Obrigado pelo convite. Tudo jóia, eu que agradeço aqui sua presença. Então, como eu disse, a gente vai passar pela visão de mercado de tudo que aconteceu aqui no mês de setembro e já aproveitar para trazer a sua visão aí do que aconteceu no mês de outubro, né? Você já me antecipou algumas das diferenças, né, dos impactos que a gente teve, então conta pra gente aí o que você viu no mercado. Olha, se a gente observar, e eu ressaltei o contraste, porque o mês de setembro, na verdade, ele foi bem diferente do que esse início de outubro, né? Se a gente observar bem, o mercado internacional, de certa forma, e o mercado brasileiro, consequentemente, ele vem reagindo já há algum tempo à formação de alguns movimentos vindos dos Estados Unidos, né? Quais são eles? O primeiro deles é a fraqueza do dólar, né? Ele vem perdendo muito espaço desde o começo do ano. Aqui eu me refiro especificamente ao dólar index, né? Que mede a força do dólar frente a uma cesta de divisas, e ele vem perdendo espaço gradativamente desde o começo do ano. Isso não é um processo que começa agora, né? A gente já vê o dólar, claro, ganhando força relativa, mas sofrendo algumas ondas de volatilidade desde dos Estados Unidos terem retirado a Rússia do SWIFT, né, por conta da invasão ao território ucraniano, e desde dali você já começa a ver players internacionais buscando outra alternativa que não o dólar, né? Isso, claro, acaba se aprofundando no início do governo Trump, em especial por conta desses ruídos institucionais que estão acontecendo nos Estados Unidos, e o dólar fraco acaba sendo benéfico para outros ativos de nível global. Então é bom para o mundo, inclusive para o Brasil, né? A gente costuma falar que o Brasil é um grande beta no mundo, né? Por quê? Porque se você pegar aqueles rankings tradicionais que as pessoas fazem, quais são os países com as suas praças financeiras mais sensíveis ao dólar, à curva de juros? O Brasil sempre está no top 3, se não em primeiro lugar, né? Então você tem esse movimento que acaba sendo benéfico para outros ativos e ele acontece novamente em setembro. Então acaba sendo um mês positivo para ativos de risco em nível global. Nos Estados Unidos, especificamente, a gente tem a continuidade dessa pujança de teses ligadas à tecnologia. Então existe uma bifurcação, né, uma diferenciação entre o que a gente tem de setor de tecnologia e setor qualquer outro, né? Então você tem uma diferenciação de retornos, tem uma diferenciação também de resultados corporativos. Então acaba sendo positivo, né, para teses de tecnologia que puxam o índice de certa maneira, né? Existe aqui uma concentração de explicação de retorno por parte dessas teses e acaba justificando boa parte do retorno de todos os índices, né? Desde o começo do ano e em especial depois daquela correção que a gente teve em abril. Então o mês de setembro foi um mês de consolidação do que já vinha acontecendo, né, desde o começo do ano, né? Fraqueza do dólar e benefício a outras praças, outros ativos, outras classes de ativo. Agora, outro movimento importante, eu tinha citado dois, o primeiro é o dólar, o segundo é a expectativa de corte de juros. A gente teve o início do ciclo de corte de juros, algo que a gente já vinha antecipando que aconteceria por parte do Federal Reserve, né? Isso tem alguns desdobramentos. Primeiro que ele enfraquece adicionalmente o dólar, né? O dólar fica com um carrego menos atrativo, grosso modo. Então você tem também mais um vetor de fraqueza relativa do dólar. O segundo ponto é que um juro mais baixo, ele tem desdobramento para ativos de risco no sentido de que o serviço da dívida fica mais leve, né, e o bottom line fica maior, né, o lucro das empresas fica maior, né, via de regra. E tem também, claro, a consequência da taxa de desconto ser menor, né, e, portanto, a valor presente, os fluxos de caixa de hoje até o infinito são maiores, né? Então você tem esse desdobramento. E por último, mas não menos importante, se você diminui a taxa de livre de risco global, que é o juro americano, você também dá margem para outras regiões também cortarem juros, né? Isso acaba tendo os mesmos desdobramentos que eu citei anteriormente para ativos em outras praças. Então você tem um contexto também positivo para os mercados internacionais por conta da expectativa de corte de juros. Nem tudo são rosas, a gente ainda tem alguns ruídos derivados de rupturas institucionais, ainda tem conflitos. A gente teve uma sinalização já que prometia acontecer, né, em setembro, a gente já via isso se materializando, de um cessar-fogo na faixa de Gaza, né, um acordo de paz que foi oficializado agora na entrada de outubro, né, com a troca de reféns. Então, finalmente, a gente teve uma pacificação, pelo menos em um primeiro momento, do território no Oriente Médio, né, da faixa de Gaza.
Isso é positivo porque tira aquele prêmio de risco geopolítico, né, que havia se acumulado já há bastante tempo. Ainda temos um conflito importante, que é na Ucrânia, fora outros, claro, que ainda merecem destaque, mas para mercados internacionais acabam não tendo tantos desdobramentos, mas pelo menos em termos de nível de risco geopolítico, a gente já vinha caminhando para uma conclusão desse conflito propriamente dito, né? Então, o pano de fundo internacional é esse. Dólar mais fraco, cortes de juros e caminhando, isso setembro, né? Quando a gente entra em outubro, outras coisas começam a aparecer no nosso radar, né? Em especial o shutdown nos Estados Unidos. Isso é um problema, principalmente para nós que precisávamos de dados, né? Receber mais dados, né? Para nivelar melhor a expectativa sobre esses cortes de juros. Porque a gente teve o primeiro corte de juros por parte do Federal Reserve, mas a expectativa é que haja outros cortes de juros. Quando? Um agora em outubro, inclusive no final do mês, e outro provavelmente em dezembro. Depende do quê? Depende da fragilidade da economia, porque o Federal Reserve ele justifica o corte de juros por conta não de uma desaceleração da atividade, mas um desaquecimento do mercado de trabalho, né, pelo dado de payroll, que está comprometido por conta do shutdown. Então você fica com menos dados, né, você fica suprido de menos dados, e o que compromete um pouco a visibilidade. O mercado, por enquanto, escanteou um pouco, mas não deixa de ser, né, um problema, né, um problema que pode impactar a nível de atividade nos Estados Unidos. Então isso gera um pouco de ruído. Existe uma grande ansiedade também, porque a gente está começando a temporada de resultados, então você aumenta o nível de volatilidade relativo e serve para o Brasil também, né, que acabou sendo sensibilizado em demasia ao longo dos últimos anos por conta de vetores internacionais. Vindo para o Brasil, se a gente observar bem, setembro foi um bom mês, né, propensão a risco. Na verdade, os 9 primeiros meses do ano de 2020 foram muito bons, com duas exceções, né, o mês de fevereiro e o mês de julho. Setembro foi a consolidação desse sentimento predominante que a gente observou ao longo desses 9 meses, muito positivo. É claro que a gente tinha apanhado que nem condenado no final do ano passado, né, por conta de uma certa frustração do mercado, frente ao que o governo entregou no pacote de contenção de crescimento dos gastos públicos, que foi todo mal comunicado, vocês devem se lembrar disso. E daí a gente vem agora, né, com um rally desses ativos domésticos que em dólar sobem bastante, né, entregando um bom resultado. É claro que agora muda um pouquinho a figura, né? Então a gente teve um bom setembro no Brasil, inclusive, né, algumas repercussões interessantes aqui. Também forma-se cada vez mais o consenso no mercado que cedo ou tarde o Banco Central cortará juros. Quando ele cortará? Bem, havia até algum espaço para que ele cortasse em dezembro. Só que o discurso dele tem sido muito conservador, muito cauteloso, no sentido de que ele tem empurrado para depois o corte de juros. Quando? Primeira ou segunda reunião de 2026. Isso é ruim? Não é o fim do mundo, né? Mas também não é o melhor dos mundos para ativos de risco. Por que ele está fazendo isso? Porque ainda existe uma desancoragem muito forte das expectativas relativa à falta de uma âncora fiscal. Na falta de uma âncora fiscal, essa falta de credibilidade orçamentária que o governo passa porque não consegue conciliar muito bem a trajetória de endividamento brasileiro, por conta dessa falta dessa âncora fiscal, você precisa de uma âncora monetária que mais que compense. Por isso que o juro é alto no Brasil. É por isso que você tem esses ruídos fiscais afetando o mercado de ativos de risco. Mas ainda assim a gente consegue surfar o dólar mais fraco e expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que vai ter cedo ou tarde desdobramento para corte de juros aqui. E ele pode cortar juros cedo ou tarde também, porque a gente já começa a ver alguma desaceleração da atividade na margem no Brasil, a gente começa a ver uma convergência da inflação para um patamar ainda elevado, mas abaixo de 5% até o final do ano, provavelmente, no acumulado de 2 meses, é possível. Então a gente começa a ver essa construção de corte de juros que é positivo. O ciclo de cortes deve ser limitado em si, tá? Porque a gente ainda tem esse problema fiscal que vai segurar o quanto ele pode cortar. Mas pelo menos a gente vai entrar nesse ciclo de corte. Como eu falei, entre o final desse ano, a última reunião de dezembro, ou a primeira ou segunda reunião de 2026. Quanto ele vai cortar? Daí depende dos dados e do ciclo de corte de juros no próprio Estados Unidos, que não vai ser trivial a trajetória de lá, né? A gente tem observado, inclusive em setembro, a gente viu algumas situações dessas de muita tentativa de ingerência política sobre o Federal Reserve que compromete a credibilidade de política monetária, né? Tira a eficácia da política monetária, no fundo, e é coisa de país emergente, na verdade. A gente vê isso acontecendo em países como o Brasil, a gente vê na Turquia, a gente vê, não em países desenvolvidos, né, cujas instituições deveriam ser mais robustas a ponto de você não questionar e não criar esse tipo de prêmio de risco. Mas a gente já via isso acontecendo. Então, tem aí uma pouca trivialidade no que ele vai fazer a partir do ano que vem em relação aos juros. Não é fácil, né, mapear isso. Acredito que ainda haja espaço para alguns cortes adicionais em 2026, mas não vai ser nessa sequência que a gente está vendo. Talvez ele pause, etc. Tem no meio do caminho uma troca de presidência, o que vai gerar bastante ruído, mas o ciclo em si, ele vai depender também de dados, né? E como eu falei, os dados agora estão um pouco comprometidos por conta do shutdown. Quanto esse shutdown vai durar também é uma coisa que está em aberto, mas parece que ele vai durar pelo menos
né, o que durou o último, né, que foi também no governo Donald Trump, no primeiro mandato, durou 35 dias. E foi muito ruim, né, de maneira geral, por mais que o mercado tenha escanteado em termos de efeito sobre os ativos de risco. Para o Brasil, portanto, a gente tem a tese de dólar mais fraco, o corte de juros, acompanhando, e agora, né, em outubro, por mais que a gente tenha tido um bom mês de setembro, a gente entra no terceiro trimestre, por mais que ainda haja espaço para a gente continuar vendo esse bom desempenho dos ativos, né, dólar mais fraco, juros mais baixos, por conta disso, há agora alguns ruídos que começam a se fazer mais presentes. Primeiro deles, a gente entrou oficialmente na janela de 12 meses para as eleições de 2026, né, isso deve gerar, né, mais pressão sobre os ativos, cada vez mais. A gente antecipou em demasia esse debate, mais do que usualmente a gente faz, né, não é nossa culpa, né, o governo começa o ano com uma reunião ministerial falando sobre eleições de 2026, a oposição naturalmente quer antecipar esse debate, o mercado civil topou basicamente antecipar esse debate depois das frustrações do final do ano passado que eu mencionei anteriormente. Agora a gente vai ter cada vez mais e a gente entra nessa janela num movimento positivo para o governo, né? O governo ele vem de uma crescente em termos de popularidade, ainda não vai ser um passeio no parque para ele, né? Por mais que ele tenha ganhado espaço ao longo dos últimos meses, por alguns motivos, né? Mobilização de base em um primeiro momento, depois o discurso de soberania nacional e por último, mas não menos importante, a isenção do imposto de renda, tudo isso fez com que o governo ganhasse tração, inclusive ficasse um pouco soberbo, o que culminou na derrota do MP 303, né? Da alternativa ao IOF. E que agora ele precisa buscar compensações para fechar essa conta, de certa forma, porque ele superestimou o seu momento, creio eu. Mas ainda assim, a gente vai cada vez mais observar o mercado tentar precificar quem vai ser o presidente. Por quê? Em 2027 a gente vai ter esse debate profundo de reforma fiscal e se não entrar uma pessoa convicta da necessidade de uma reforma, provavelmente a gente vai ter um grande sentimento de aversão a risco. O Brasil vai acabar? Não, etc. Não vai acabar, porque a gente ainda tem espaço para um rally por conta desse dólar mais fraco, corte de juros, mas vai ser ruidoso, né? Vai ter a presença de volatilidade, inclusive por conta desses ruídos fiscais que voltaram a aparecer no debate para a LDO, né? Para o orçamento de 2026, como o governo vai fechar as contas para o ano que vem, e ainda desse ano, né? Tem o relatório bimestral de receitas e despesas ser divulgado em novembro, então a gente está caminhando para isso, o governo tem que arquitetar alguma forma de fechar as contas até o final do ano também. E a gente vê que sempre é pela via da arrecadação, né? Arrecadação, receita, em vez de pensar no que é realmente problemático estruturalmente no Brasil, que é o gasto público. E isso gera um pouco de pressão. Então a gente vê um contorno, né, em outubro bem diferente de setembro, né? Uma correção, é claro que os mercados estavam subindo bastante, então havia espaço para uma justificativa, né? O pessoal estava procurando motivo para realizar lucro, justificar um ajuste de posição. Foi o que está acontecendo. E a gente entra um pouco nessa dinâmica, está ajustando. Pode voltar a ter a mesma dinâmica que a gente viu predominantemente ao longo dos 9 primeiros meses do ano? Pode, né? Mas vai ter esses pequenos solavancos, esses desafios ao longo do caminho. Além disso, né, agora mais recentemente a gente teve também um episódio envolvendo crédito nos Estados Unidos que gerou algum ruído. Sobre esse tema, bem, o mercado está mapeando bem essa situação, né? E a cada 18, 24 meses a gente volta a ter problema com o banco regional nos Estados Unidos, né? É o que está acontecendo agora. Não parece ser tão grave, tanto que o mercado sofreu um pouquinho quando as notícias começaram a circular envolvendo crédito, né? E até algumas fraudes, né? Parecia que estava envolvendo. Por mais que o mercado tenha corrigido, me parece que ele está mais resiliente e está acompanhando, né? Não vai ser alguma coisa, uma surpresa, não vai ser pego de supetão, por mais que esse negócio tenha vindo do nada também. Então a gente começa agora, né? Temporada de resultados. Acompanhar os dados que forem sendo divulgados, né? Porque, como eu falei, os dados estão sendo divulgados de maneira mais escassa. Esses dados que forem sendo divulgados, a gente vai ter que acompanhar se eles vão nivelar melhor ou pior, né, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, super importante, se haverá mais ruídos envolvendo a Casa Branca, tanto no Fed como nessa questão do shutdown, bem como nas questões internacionais, acordo de paz, etc. É isso que a gente tem que acompanhar. E no Brasil, cada vez mais a gente vai ter que falar das eleições, mas em paralelo, também acompanhar os dados e temporada de resultados para entender qual vai ser o ritmo da economia brasileira ao longo dos próximos meses também, em especial porque a gente está também entrando nessa janela de corte de juros, né? Então é um pouco desse desenho que a gente viu em setembro e na entrada de outubro. Você vê que são desenhos um pouco contrastantes, né? Mas que não encerram a história em si, né? A gente pode ter um novembro e dezembro ainda positivos, né? Mais parecidos com o que a gente teve em setembro, por exemplo. Uhum. E aí, Matheus, assim, antes de eu entrar na parte aqui da rentabilidade dos fundos, né, falar um pouco mais da Asset, eu queria que você trouxesse pra gente a sua visão. Essa semana você divulgou ali no Palavra parte da sua tese sobre moedas fiduciárias. Eu queria que você já trouxesse pra gente o que você está entendendo, né, do mercado, olhando com essa ótica e dando mais visibilidade ali para a parte de ouro. Uhum.
Ó, a gente tem essa tese de ouro há muito tempo na Empíricos, é uma tese de anos na Empíricos. Creio eu que colocar 10 anos que a Empíricos recomenda ouro, talvez tenha sido a primeira casa que recomendou ouro para varejo. Não havia isso antes, para varejo. Foi a primeira que recomendou ouro para varejo e deu certo, né? Hoje a gente tem o ouro a mais de $4.000, mais $1.300 e and counting, sabe? Pode subir mais. Correções fazem parte do processo, pessoal. Pontualmente haverá, mas estruturalmente a gente continua construtivo com a tese. Porque existe, de fato, uma corrida para alternativas a portos seguros. O mundo está um lugar um pouco mais complexo do que a gente via, né, na década de 90 e início dos anos 2000. Aquela Pax americana parece que cessou os dividendos da paz do fim da Guerra Fria. E agora a gente está vendo um mundo de rupturas. Né? E essas rupturas fazem com que os agentes procurem ativos para se proteger. Né? E entre os ativos de proteção, o ouro está entre eles. O ouro compete normalmente com Treasury americana, títulos de dívida de outros países desenvolvidos normalmente. E a gente está vendo vários problemas fiscais. Muitos problemas fiscais em todo lugar. Eu falei do shutdown nos Estados Unidos, mas está tendo problema na França. Todo dia tem um primeiro-ministro novo, entendeu? Acredito que já seja o 7º primeiro-ministro. É que agora ele foi reconduzido, né? Mas 7º primeiro-ministro do Macron nesse mandato. Então, só nos últimos 2 anos foram 5 primeiros ministros, né? E agora ele foi reconduzido. Parece que costurou um acordo orçamentário, mas ele teve que fazer um recuo importante da reforma da Previdência, que o Macron meio que conduziu a toque de caixa ali, né? E deixou muita gente zangada. Foi o que meio que tirou a governabilidade dele ao longo dos últimos meses, nos últimos 18 meses, provavelmente. E grosso modo agora, o que a gente tem na mesa, né, é um mundo em que não necessariamente mais títulos de dívida, né, dívida soberana, são vistos da maneira que eram anteriormente, como portos seguros. Né, e daí a pessoa vai para onde? Para onde eu vou se não tem nada? Vai para o ouro, que é a reserva de valor mais clássica da história da humanidade. E o ouro compete justamente com esse juro, e o juro está caindo. Ambiente de inflação, o pessoal vai para a reserva de valor. Ambiente de juro baixo, o ouro também se beneficia. Então o ouro ele acaba tendo um céu de brigadeiro para se propiciar. E daí você volta, né? Eu tinha mencionado o desempenho do dólar index, né? É o pior desempenho do dólar index desde a década de 70, para você ter uma ideia. O que isso quer dizer? A década de 70 é paradigmática, porque em 1971 foi quando o Richard Nixon abriu mão do lastro ouro do dólar. Então é uma década paradigmática para o ouro. Então a gente volta a ter desempenhos parecidos com aquela época. E o ouro, ele anda um pouco, como o pessoal da Gaveco fala, em solavancos. Né? Então ele anda em ondas, ele fica parado, lateralizado por muito tempo, ou levemente caindo, e depois ele arranca. É o que está acontecendo agora, ele arrancou, isso não significa que ele não haja espaço para uma eventual correção, mas mesmo assim, vamos supor que ele vá para 5 mil e volte para 4 mil, ainda é uma queda aceitável frente ao que ele subiu. Eu estava revisando esse texto que você citou, né, e eu menciono um texto que a gente escreveu no início de 2020, né, quando o ouro estava a $1.600 a onça, e era uma recomendação nossa já à época. Ele agora está 4 mil, então mais que dobrou, né, esse tipo de coisa. Está num contexto no qual os agentes estão procurando mais proteções. E, diante de proteções escassas, eles acabam encontrando refúgio no ouro. Não só isso. Eu citei antes a questão do SWIFT, né? Então, é um movimento global também das autoridades monetárias internacionais buscarem outros títulos para proteger, né, de reserva, que não o Treasury americano. Né? Então, eles vão para o ouro também. Então, se você observar, as reservas internacionais estão voltando a ser compostas por ouro. Então isso tem dado gás para o metal precioso e não só ele. Né? Se a gente pegar outras derivadas dele, prata, mineradoras de ouro e assim por diante. Então você tem um contexto no qual os agentes procuram ouro e daí vai institucional, vai autoridade monetária, vai varejo, todo mundo comprando ouro para se proteger, para ter um lastro, né, na sua carteira, um safe haven, né, o que nós chamamos, um porto seguro propriamente dito. E deve continuar, um ciclo que deve continuar. Tem a questão da alternativa em cripto também, que também pode ser ponderada, né, então você teve já muita gente debatendo, é mais um papo de entusiasta, mas eu acredito que cedo ou tarde a gente vai entrar nesse debate mais firmemente. Mas sem dúvida, o pessoal vai diversificar e vai diversificar o quê? Se de 2008 para cá a gente teve um rally de ativos americanos e concentração dos portfólios internacionais em ativos americanos, agora o que a gente tem se antes você vendia tudo para comprar Estados Unidos, agora não necessariamente você vai vender Estados Unidos, não estou falando isso, acho que os Estados Unidos continuam indo bem, eu falei das empresas de tecnologia, etc. Mas você tem pelo menos uma diferenciação do que o cara que antes investia 100% nos Estados Unidos, não, em vez de investir 100%, vou investir 95%. 5% eu vou diversificar. Aonde? Para o resto. Vai comprar Europa, vai comprar China, vai comprar Brasil, vai comprar países emergentes, vai comprar ouro, propriamente, e cripto no fim do dia. E esse 5% não parece, mas em termos absolutos é muito dinheiro. Então ele tem um potencial de multiplicação muito alto, né, para esses ativos que muitas vezes estavam largados.
né? Então tem um pouco dessa dinâmica de troca de realidade. A gente está vivendo um mundo um pouco diferente, né? Os próximos 10 anos provavelmente vão ser brutalmente diferentes dos últimos 10. A gente está mudando a forma como a gente faz as coisas no mundo. E tem outras coisas que impactam isso também, né? Não só as relações entre países, mas também a inteligência artificial, entre outras coisas. E é curioso, né, te ouvir aqui trazer todo esse panorama. Aliás, panorama muito completo, né? Mais uma vez, aí, parabéns. Porque no começo desse ano, Matheus, a gente estava fazendo aqui um evento da Asset, né, para alguns parceiros. A gente trouxe como tema desse evento a internacionalização do portfólio e a gente trouxe um foco muito grande ali no ouro, né? Uhum. E esse evento foi ali mais ou menos em fevereiro, se eu não me engano, e o ouro estava na máxima, né? Uhum. E aí eu tô ouvindo você falar aqui, me recordando do time ali, levantando justamente esse ponto. Poxa, mas está na máxima, entrar na máxima não é perigoso, o ajuste pode ser forte. E aí, pelo que você está me trazendo aqui, o horizonte ainda tem, para o horizonte de ouro, a gente ainda tem grandes valorizações aí para acontecer, né, dado o ciclo. Olha, eu creio que sim. Eu já vi gente falando, o Jamie Dimon falou de $5 mil, o Michael Hartnett falou de $6 mil, o Ray Dalio, aliás, o Jamie Dimon falou de $10 mil, né? Então, assim, ele primeiro falou 5, depois ele falou 10. E agora, assim, cada vez mais a gente vai ter alvos para cima. E correções fazem parte do processo. Eu quero que as pessoas entendam que estruturalmente vale a pena ter ouro na carteira. Estruturalmente vale a pena carregar ouro na carteira, porque ele é benéfico para as características, as propriedades estatísticas na relação de risco-retorno dos portfólioos dos investidores. Então você aprimora a sua relação de risco-retorno quando você posiciona assim em ouro. Quanto de ouro? Depende do seu perfil de investidor. Normalmente o metal ele pula um pouquinho mais, então você não pode ter demais, né? O Ray Dalio falou de 15%. Acho que não é o caso também. Mas se você tem um pouquinho, 5% da sua carteira, né, nem que seja 2,5% da sua carteira, já vai fazer alguma diferença, entendeu? E daí estaria ganhando dinheiro nessa dinâmica. É claro que agora vai ser sempre esse medo. Por isso que eu falo, tem outras maneiras de se expor em ouro também. Né? Tem a própria prata, mineradoras de ouro, mas principalmente o ouro. Né? O metal precioso precisa estar nos portfólios na minha cabeça e vai continuar. Mesmo que haja correção, eu acredito que estruturalmente esse negócio veio para ficar. É uma nova realidade. Né? Então a gente está vendo o início de uma nova realidade. Porque eu não acredito que o dólar vai começar a se fortalecer da maneira como a gente viu antes, daqui para frente. Né? Pelo contrário, eu acho que ele pode se enfraquecer mais. E como consequência, o ouro deveria ganhar espaço. Bom, pessoal, entrando agora na parte de rentabilidade dos fundos, né, vamos começar falando do setor dos nossos fundos de renda variável de ações internacionais. Como de costume aqui, iniciando com o Tech Select, que teve um mês super positivo, assim como os outros fundos de ações internacionais. Tech Select fechou o mês positivo aí com 6,9% de rentabilidade. No ano ele está em queda de 3,61%. Nos últimos 12 meses ele está com uma performance de 18,09%. E nos últimos 24 meses, é legal destacar aqui que ele está performando aí 68,22%. Já o Tech Growth, né, antigo Tech Bets, a gente fez essa alteração recentemente, fechou o mês com uma valorização de 6,73%. No ano ele está com uma queda de 8,34%. Nos últimos 12 meses está com uma valorização de 21,45%. E nos últimos 24, 82,49%. E por último aqui na nossa família de internacional, a gente traz o WB90, que fechou o mês positivo em 3,54%. No ano ele está com uma queda de 2,75%. Nos últimos 12 meses, 10,83%. E nos últimos 24, 54,08%. Entrando na parte de cripto, né, foi um mês desafiador para os nossos fundos dessa classe. Em setembro, o Digital Crypto fechou o mês com uma performance negativa de 0,53%. No ano, ele tem uma valorização de 6,91% e nos últimos 12 meses, inclusive que acabou de ser completados, ele tem uma valorização de 61,27%. Já o Crypto Metals Blend, ele fechou o mês de setembro com uma valorização de 6,53%. No ano, ele tem uma performance de 17,74%. Nos últimos 12 meses, 38,53%. E nos últimos 24, uma performance muito positiva, com seus 140,6%. Falando da nossa família de fundos multimercados, o Macro Select fechou o mês com uma valorização de 1,32%. No ano, ele sobe 7,90% e nos últimos 12 meses, 9,79%. Já a Empiricus Money Rider
Fechou o mês com 2,89%, no ano ele tem uma valorização de 0,67% e nos últimos 12 meses 10,17%. Olhando para a parte local de renda variável, o DIP velho fechou o mês com uma valorização de 1,08%, no ano ele sobe incríveis 19,90% e nos últimos 12 meses 16,04%. Excelente ano aí para o DIP velho. Falando da nossa família de renda fixa, o Atrio Fico FDIC fechou o mês com uma valorização de 1,39% no mês. No ano, ele tem uma valorização de 12,07% e nos últimos 12 meses, 15,69%. Já o Cash Yield fechou o mês com 1,25% de valorização. No ano, ele sobe 10,68% e nos últimos 12 meses, 13,67%. Por último, falando agora da classe de commodities, o urânio teve um mês impressionante. Ele performou 14,33% em setembro. No ano, ele sobe 51,26% e nos últimos 12 meses, 60,44%. Já o nosso fundo de ouro, um dos maiores fundos do mercado, fechou o mês de setembro com uma valorização de 7,78%. No ano ele sobe 22,20% e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 38,06%. Bom, pessoal, obrigada mais uma vez aí pela participação, pela audiência. Matheus, obrigada por ter acompanhado a gente esse mês. Eu que agradeço o convite. E mês que vem tem mais. Valeu, tchau, tchau.